Opa, tudo bem, pessoal? Tá começando aqui o Direito é Fácil e eu prometi que um dos bens mais preciosos da nossa vida é o tempo, né? E a gente não pode perder tempo. Se a gente perder tempo, tem que perder tempo com pessoas de qualidade. E por isso que eu trouxe aqui o Rodrigo Delgado, né? Que é palestrante, escritor, advogado na militância há bastante tempo, vai ter muito conhecimento para passar. Boa noite, Rodrigo. Uma honra te receber. Boa noite, Guilherme. É o prazer e a honra é toda minha. Uma boa noite a todos os internautas e espero que a gente consiga esclarecer da melhor maneira possível as perguntas que vão ser feitas. Agradeço por você estar mediando aí esse seu projeto e obrigado pela oportunidade. A gente sempre vai procurar trazer pessoas de alto gabarito e foi uma das pessoas que eu pensei. Uma honra, viu? Toda minha. Vamos lá. Então a gente está aqui para falar do que, na verdade, né? Com esse Covid-19, mudou a vida de todo mundo praticamente, né? Tanto é que a gente está Sim, aqui fazendo por internet esse, exatamente. esse tipo de conhecimento, né? Como é que você tem se sentido trabalhando online? Primeiro de tudo, você está bem? Se adaptou bem? Olha, eu vou ser sincero, aquilo que a gente estava conversando hoje mais cedo. Eu já passei da casa dos 40 anos, sou de 1979, Tá e a velhinho? minha geração, ela ainda tem a necessidade do contato. Tem sido desafiante, sim, manter essa nova rotina, mas a gente entende que ela é necessária na medida em que nós estamos passando por uma situação de cautela internacional e que nós não sabemos, na verdade, qual é a dimensão desse vírus, enfim. Nós sabemos um nome, mas não temos ideia da dimensão do que ele é, da onde ele efetivamente veio e o que ele ainda pode causar. Facilita, sim. Se você for, por exemplo, participar de uma videoconferência, fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça, para mim é muito mais fácil do que. E por conta disso, né? Por conta desse cenário de pandemia, você acha que a advocacia tem que se reinventar ou não? Pessoal, peço desculpas, parece que o Rodrigo teve um probleminha técnico. Nós vamos restabelecer em alguns minutos, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Espero a presença de vocês mais uma vez. Conto com a paciência e colaboração de todos. Só um pouquinho que a gente já volta.
Agora restabeleceu. Opa, ao vivo acontece, né? Sempre. E aí eu estava voltando nesse cenário para você, eu acabei perguntando, com pandemia, a advocacia tem que se reinventar ou não? Você acha que se Olha, ficar... eu acredito que todos nós tenhamos que nos reinventar todos os dias e a pandemia do novo coronavírus nos mostrou isso. Eu acredito sim que nós tenhamos que estar abertos a novas formas de trabalho, a novas formas de interconexão com as pessoas, mas realmente eu acredito que nada vai substituir o contato humano, até porque isso faz parte da estruturação da nossa inteligência emocional, da nossa inteligência social, contato com pessoas. Mas, enquanto for necessário, passamos isso. Conta um pouco da tua história para o pessoal te conhecer. Formação, conta quem é o Rodrigo. Rodrigo nasceu em Birigui, sempre gostou muito de ler, de estudar, e em 1996, especificamente no dia 5 de julho, meu avô faleceu. Minha avó ficou morando sozinha em Adamantina. Aí eu prestei vestibular em várias localidades, inclusive na atual Unify. Passei e fui cursar a graduação em Direito em Adamantina e já aproveitei e morei com ela durante 7 anos. E aí fez faculdade de Direito e começou a advogar, não? Sim, logo que eu saí da faculdade, eu prestei o exame da OAB. Na minha época não era unificado, né? Cada estado tinha o seu. Eu prestei o 116º, passei de primeira, felizmente. Liguei para o doutor Sidney Alzídio Pinto, aí de Adamantina, que foi meu Grande, professor. aí, figuraça das boas. Figuraça, figuraça. Para mim, o grande mestre da profissão é ele. E aí eu falei ao doutor Sidney, eu passei e preciso aprender a trabalhar. Ele falou, não, vem aqui no escritório. E num dia, no outro, eu fui lá, que eu cheguei, ele me colocou na biblioteca e já colocou um processo para mim analisar e ver o que tinha que ser feito. É, e você deve ter ficado com muito medo, imagino, né? Não, sem sombra de dúvida. Tudo que é novo, tudo que a gente não tem é igual quando você vai entrar no rio e você não vê o fundo, né? Quando a gente não tem segurança da profundidade do que é o nosso novo desafio, a gente sente medo. Mas deve ser um medo seguro, razoável, não a ponto de te impedir de fazer aquilo que você quer fazer. Tem que ser um medo racionalizado. Bom, eu perguntei isso tudo até chegar no medo, justamente para chegar no nosso tema de hoje, né? Porque o que nós estamos tendo é um pouco de medo. Medo se nós vamos sobreviver a essa pandemia. E por esta razão, o direito ele tem que ser a ciência capaz de tentar regulamentar isso. Como é que foi Exato. regulamentado? Cada município, cada localidade fez o seu decreto, né? Municipal tentando regulamentar o funcionamento de comércio, com restrições de pessoas, de localidade, só que está uma confusão danada, né? A gente não sabe que norma está correta, que norma seguir, e vamos entrar no tema principal de hoje. E aí, Rodrigo, o que você tem sentido em relação às normas que está regulamentando o funcionamento da sociedade na pandemia? Vamos lá. Antes de você me convidar para esse nosso bate-papo, eu já havia escrito um artigo e eu publiquei no site Jus Navegante, que é o Deixa, jus.com.br. deixa o link no final, tá? Tá. E eu já defendia lá as normas inconstitucionais que foram e que estão sendo editadas na pandemia da Covid-19. Por que isso? Nós temos que entender de uma maneira sistemática como que funciona o nosso direito positivo. Então, decreto é um ato do Poder Executivo, mas no nosso regime federativo, quem legisla é o Poder Legislativo. Então, o que acontece?
o decreto ele tem que vir para regulamentar uma lei que estabeleceu uma determinada postura da sociedade. No caso do governo federal, essa lei existe, se não me falha a memória, é a 13.979 de 2020. Aí veio o presidente da República e regulamentou essa lei. Mas o que acontece? Nos estados, eu estou falando especificamente do estado de São Paulo, que eu acompanhei os decretos, não existe uma lei estadual que posteriormente pudesse ser regulamentada pelo governador do estado. E o mesmo erro técnico, digamos assim, tem acontecido nos municípios. Os prefeitos têm regulamentado a situação da pandemia do novo coronavírus, mas as casas legislativas, representadas pelos vereadores, não fizeram a respectiva lei. Então, isso cria uma situação de inconstitucionalidade, porque, salvo raras exceções, notadamente lá do artigo 84 da Constituição, não existe decreto autônomo, o decreto existe para regulamentar uma lei, então ele é subsidiário. Bom, só para o pessoal entender como é que fica fácil. Um filho tem que vir de uma mãe. Certo? Exato. A lei é a mãe, o decreto é o filho. Exato. E aí nós estamos tendo filho sem mãe, é isso? Exato. E criança não nasce por brotamento e nem de chocadeira, né? Ainda não, né? Ainda não. E aí começou uma politicagem, abre aspas, em cima disso, para que o judiciário regulamentasse quem podia fazer assuntos sobre o quê? Se o município tinha competência para legislar sobre A ou B. O Supremo foi lá e... O Supremo Tribunal Federal está se referindo à ação direta de inconstitucionalidade 6343. O que o Supremo disse é que os governadores e prefeitos eles podiam estabelecer a questão do isolamento e do afastamento social, desde que devidamente fundamentado por autoridades de vigilância sanitária que recomendassem essas posturas. Muito bem. Com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, nós estamos diante de um complexo de julgadores que foram nomeados por ato político, não é por concurso público. Então, eu até entendo que muitas vezes, nesse primeiro momento, aliás, eu estava até pesquisando essa ADI, a de hoje, que é a ação direta de inconstitucionalidade, foi dada uma liminar. Eu não vi se tem julgamento definitivo. Muitas vezes, o Supremo Tribunal Federal, ele emite algumas decisões visando evitar, digamos assim, uma comoção social ou uma avalanche de ações junto ao Poder Judiciário. Mas, se nós encararmos como, de fato, eu tenho defendido que esses decretos, eles não têm amparo constitucional, isso gera o direito de empresários e comerciantes talvez baterem as portas do judiciário visando indenização, porque muitas empresas quebraram. Isso nós não podemos negar. Em decorrência, houve uma falta de planejamento. Eu não estou aqui dizendo que eu teria uma receita mágica para resolver essa situação, porque é aquela questão, é muito fácil criticar e jogar pedra quando a gente não tem solução nenhuma. Mas faltou um pouco de planejamento. Eu acho que mesmo antes de situações extremas como a pandemia, a própria nação, ela tem que pensar nessa possibilidade. Como ela agiria diante de uma situação de pandemia, como ela agiria diante de uma situação de guerra. O Exército, por exemplo, ele todos os dias treina para preparar os seus soldados para uma situação de guerra. Então, se ela acontecer, todo mundo está preparado. O que nós não temos no Brasil é uma gestão efetiva
para resolver essas situações urgentes ou emergenciais. E aí o que acontece? Você acaba agindo de maneira impensada para resolver da melhor maneira possível, só que as atitudes elas acabam não encontrando respaldo na legislação. O que isso vai acontecer? No futuro, uma avalanche de situações inconstitucionais que vão precisar ser enfrentadas pelo Poder Judiciário. Como de fato aconteceu, muitos empresários e comerciantes entrando com ações liminares visando com que o seu negócio continuasse funcionando, tendo em vista a realidade da cidade em que viviam, porque nem todas as cidades, isso é importante que se tenha em mente, nem todas as cidades do estado de São Paulo, vamos tomar a nossa realidade estadual, foram atingidas da mesma maneira e com a mesma intensidade. Olha, muito legal o que você está colocando, até porque quando a gente vai para a mídia tradicional, vou citar alguns veículos aqui, a Globo, a própria Folha de São Paulo, a gente acaba ficando aterrorizado com isso. E o judiciário acaba tomando as proporções de que a mídia coloca, né? Exatamente. Eu acho que todo bom jornalista, com o devido respeito à formação de cada um, deveriam ler um livro clássico do Rui Barbosa chamado A Imprensa e o Dever de Verdade. O papel do jornalista é simplesmente dar a informação. Ele não tem que aumentar, ampliar ou interpretar os fatos. Ele tem que apresentar os fatos da maneira mais isenta possível de qualquer subjetividade. Porque senão nós vamos ter aqueles casos, que é muito comum no direito, onde a mídia, quando acontece digamos assim, um crime grave, a mídia praticamente já decreta a sentença condenatória do acusado, sem nem mesmo se atentar para as provas, para as circunstâncias do que efetivamente aconteceu. Até por isso a imprensa tem sido chamada em alguns países de imprensa marrom, que é aquela imprensa que não ajuda e que, ao contrário, tem fomentado crises e revoluções e revoltas cada vez mais intensas. Isso não resolve o problema. Esse final de semana eu não tinha assistido e acabei assistindo aquele filme Pantera Negra, e bem no final o ator, o personagem, ele diz o seguinte: que em tempos de crise, sábios constroem pontes e os tolos constroem muros. Então, hoje nós temos uma imprensa que constrói muros nessas situações em que nós deveríamos fazer pontes para nos unir. Olha só, isso que você colocou é totalmente pertinente, porque, veja bem, eu vou tomar como exemplo aqui agora o impeachment do prefeito de Porto Alegre, o Nelson Marquesan Júnior. Certo. Não sei se o doutor acompanhou. Não, esse eu não acompanhei. Ele está sofrendo um processo de impeachment porque muitos comerciantes e pastores queriam que ele abrisse igreja e comércio. Compreendo. Ele disse assim, não vou abrir. Né? Só que ele liberou jogos de futebol. Compreendo. E a imprensa disse, não, se ele libera jogos de futebol, ele tem que liberar os cultos. E o judiciário fica com. Olha, o judiciário tem que analisar a situação da localidade em que as coisas estão acontecendo. Um dos medidores, eu não posso dizer que é o mais confiável, porque, infelizmente, nós temos não interesses políticos, mas interesses politiqueiros nos mais variados ramos da sociedade. Mas um dos indicadores é ver, junto à Secretaria de Saúde de cada município, como está o controle de casos naquela localidade e, diante desses dados, contaminados, pessoas curadas, casos de morte, etc., dá uma decisão racional. Aqui no estado de São Paulo são aproximadamente 645 municípios. Cada um foi atingido de uma maneira. Nem todos, como eu disse inicialmente, sofreram o mesmo impacto.
Então, naquelas localidades em que o impacto foi menor, provavelmente haveria a possibilidade de uma flexibilização maior do setor comercial e industrial. Como eu já te disse, eu resido em Birigui, e Birigui é uma cidade eminentemente industriária. Há Ô, uma... Rodrigo, Oi, você mora em Birigui? isso. Traz um calçado para mim. Opa, com certeza. Trago sim. Tá aos E aqui, 40, né? e aqui em Birigui é classicamente uma cidade onde se desenvolveu a indústria calçadista. E tem muitas mulheres que trabalham em casa pespontando sapato. E por conta desse fechamento generalizado das empresas, não só as empresas, muitas abriram recuperação judicial, aquilo que antigamente nós chamávamos de quebra ou falência, mas inúmeras pessoas ficaram desempregadas. Então é preciso ver se cada localidade comportava o rigor das medidas que sofreram. Isso é muito importante, analisar caso a caso. Assim como na nossa profissão, você nunca generaliza, nem todos os casos são iguais, cada um tem suas peculiaridades, assim também deve ser nos assuntos relacionados à nação brasileira. Mas o grande problema da situação, até agora, o que parece complicado vai ficar pior, tá? Exatamente, porque faltou gestão. Eu vou introduzir aqui a outro tema para que a gente feche com a pandemia, pode ser? Pode, claro. Então, tudo que você está falando aí, a gente tem que ver a realidade de cada caso. Lindo, maravilhoso. Porém, nós temos, como sistema, né, como forma de Estado, a federação. Sim, E aí nós temos autonomia entre governo estadual, municipal e federal. Então, exato. aparentemente, todos editam suas leis hora que quiserem, hein? Nós temos esse pacto federativo por meio do qual o que acontece? Nós temos a nação brasileira, a União, ela tem uma representatividade internacional, soberanamente a República Federativa do Brasil. Agora, dentro da unidade federativa, a União não está acima dos estados e os estados não estão acima dos municípios. Todos eles estão em pé de igualdade. Me fala uma prova disso. Prova disso são os impostos. Nós temos impostos municipais, federais e estaduais. Tanto que, recentemente, o atual presidente da República, ele está com uma proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC do Pacto Federativo, que visa dar maior autonomia tributária aos estados e municípios. Por quê? Uma grande parte dos tributos, tanto do município quanto do estado, vai para a União, e a União faz uma dotação orçamentária para que esses recursos voltem. Então, qual que é a ideia? Que cada unidade administrativa possa gerir da melhor maneira possível os seus recursos. Inclusive, municípios com menos de 5 mil habitantes, parece que tem um prazo até 2023 para provar que a receita que eles arrecadam é suficiente para suprir todas as necessidades dele. Caso eles não comprovem essa autonomia financeira, esses municípios com até 5 mil habitantes vão deixar de existir e vão ser incorporados por municípios maiores. Pois é, olha aí. Aí voltando à pergunta, se nós não fôssemos federação e tivéssemos só a União fazendo leis, você acha que a confusão seria menor ou não? Nós temos países que adotaram a forma unitária de Estado. Exemplo, Portugal. Portugal não tem essa figura do prefeito, nós temos distritos administrativos. Outros países têm algo chamado confederação. A confederação funciona da seguinte forma:
Você tem um conjunto de países que fazem parte de uma mesma confederação, e quando há um conflito de interesses, as unidades podem se separar do todo, que é chamado direito de secessão, de sair. Oi? Deixa eu lembrar aqui o mais famoso, que foi Carolina do Sul e Carolina do Norte, nos Estados Unidos, né? Exato, isso. Estados Unidos. Nós tivemos também um pacto confederativo, logo que a União Soviética se desfez, que foi a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, que também depois ela se desfez, porque chegou num ponto onde não era mais interessante. Então, nós já tivemos aqui, inclusive no Brasil, no passado, revoluções onde determinados estados tentaram sair da federação, a exemplo da Revolução Constitucionalista de 1932, em que o estado de São Paulo queria se separar do restante do Brasil. Só que, como nós temos um pacto federativo desde a proclamação da República, isso não é possível. Então, se nós tivéssemos só a União administrando, os problemas seriam menores? Eu não sei te dizer isso. Por quê? Porque o grande problema de qualquer parte, qualquer rincão do mundo, são as pessoas. E elas sempre vão existir, e elas sempre terão problemas, e elas sempre colocarão o ego na frente dos interesses da maioria. Então, dividir em unidades administrativas menores facilita, sem sombra de dúvida, a administração dos problemas. Eu não acredito que um Estado unitário das dimensões continentais do Brasil daria conta da centralização desse poder resolver todos os nossos problemas. Quando eu digo talvez só a União tomar conta, aí eu volto no tema central. Por exemplo, se nós tivéssemos uma norma federal que fosse capaz de regulamentar tudo, será que nós não teríamos mais segurança jurídica? Porque decreto toda hora saindo, cara. Na verdade, em termos relativos, nós já temos isso. Por exemplo, existem aquelas matérias que são apenas de competência da União legislar. Por exemplo, direito penal. Nós não temos um direito penal do Estado de São Paulo, um direito penal do Rio de Janeiro, não. O nosso atual Código Penal, ele é federal e vale para todos os estados e para todos os municípios. Claro que tem juiz que a gente acha que tem um Código Penal próprio, porque ele interpreta da maneira dele o que está escrito ali, né? É como se tivesse um Código Penal distrital do fulano. Mas as leis penais, por exemplo, é só a União, só o Congresso Nacional pode legislar sobre essa temática. É uma ideia? Mas eu ainda acredito que a centralização do poder, ela geraria muito mais insegurança. Porque, muito embora nós tivéssemos uma segurança, entre aspas, jurídica, porque nós teríamos uma situação para todos, nem sempre aquela situação, com apenas meia dúzia pensando ou interpretando ela, daria ao caso a melhor solução possível. Sim, muito bem. Deixa eu tentar explicar para o pessoal que está assistindo, de uma maneira um pouco menos rebuscada, o que é competência. Competência não quer dizer se a pessoa é burra ou não, né? Não, de maneira nenhuma. Competência significa se a gente tem autoridade jurídica para falar sobre aquela matéria. Então, a União fala sobre direito penal. Eu, como governador, não posso legislar sobre isso, porque a competência é da União. Não é isso? Exatamente. Por exemplo, se você tem, numa determinada comarca, um juiz que decide só questões de direito de família, ele é incompetente para julgar um crime de homicídio. Não porque ele não conheça o que é o crime de homicídio, as penalidades e como funciona um processo de julgamento, inclusive pelo tribunal do júri, mas porque dentro daquilo que lhe foi confiado naquele momento, ele não pode extravasar
os limites da competência dele, que é do direito civil no direito de família. Então, ser ou não competente para algo é ter, além do conhecimento, a autorização normativa para decidir sobre aquele assunto. E aí, quando não se tem competência e quando não se tem lei regulamentando, a norma se torna inconstitucional. Exatamente. É onde eu queria chegar com você. Inclusive, por exemplo, aqui no Brasil nós temos um instrumento constitucional chamado mandado de injunção. O que é isso? Quando uma determinada situação deveria estar regulamentada por uma determinada lei e não está, pode-se entrar com uma ação, mandado de injunção, obrigando, por exemplo, o Congresso Nacional a elaborar aquela lei de que a sociedade está necessitando. Você acha que isso vai acontecer com a pandemia? Não sei. Não tenho como dizer. Infelizmente. O que eu acredito é que assim que a pandemia passar, eu acredito que haverá sim um aumento exponencial de ações judiciais, como tem existido para revisão de contratos. Por quê? O contrato ele faz negócio entre as partes celebrantes. Só que existe uma cláusula geral no nosso ordenamento jurídico chamada cláusula rebus sic stantibus, do latim, quando as coisas permanecem da maneira em que foram pactuadas. Exato. A partir do momento em que surge uma situação como essa, de força maior ao caso fortuito, porque ninguém pode programar uma pandemia, e a minha prestação ela começa a ficar demasiadamente onerosa, eu posso requerer a revisão do contrato judicialmente. E aí eu volto naquela questão com você, né? Que eu tenho a honra de chamar de amigo, né? Agora, meu amigo, sim, advogado, muito, muito querido, muito carinhoso comigo, atendeu de pronto o convite, tá? Mas tô devendo um café, né? Oh, com certeza, aquele café com bolo de fubá e erva doce aí na sua casa. Ô mãe, você que tá assistindo, ó, já prepara a mão. Cozinha bem, né? Não é à toa que eu tô gordinho. Não. Pessoal do interior não tem quem não cozinha bem. E aí assim, dá uma fome agora que não dá nem para falar direito. Né? Mas eu quero voltar no seguinte assunto com você. Você acha que por ser a pandemia uma força maior, como você citou, que não dá para ser caso fortuito porque não teve ação humana, ou teve? A ocorrência em si, ela não teve intervenção humana, mas a forma como nós lidamos com as consequências advindas desse caso fortuito ou força maior pode fazer com que pessoas sejam responsabilizadas. Eu vou dar um exemplo superlativo, uma coisa grande para se entender. Vamos supor que uma pessoa, em decorrência dessa situação, elabore uma campanha para arrecadação de dinheiro para ajudar famílias carentes. Ela recebe uma grande quantidade de doações e aí ela some com esse dinheiro. Ela vai ser responsabilizada porque, de uma certa forma, ela cometeu um crime de estelionato. Ela induziu pessoas de boa fé a lhe entregarem algo, mas que ela não vai dar a destinação que ela disse que daria. Então, o evento em si, ele pode não ter como responsabilizar quem quer que seja. De fato, em um primeiro momento, não se provando que o Covid-19, o novo coronavírus, é uma arma biológica, porque também é uma teoria que está aí por aí rodando. E como, né? Então, se a gente provar que ela é uma arma biológica, quem a criou vai ser responsabilizado. Agora, se foi um evento da natureza, as consequências que competem aos líderes, aos chefes de Estado, podem sim responsabilizá-los, caso eles não tenham dado à sociedade a resposta adequada ao tamanho do problema. No final das contas, quem manda mais? Governo federal, estadual, municipal ou judiciário? Todos estão
pela teoria tripartite. Montesquieu chamava de teoria tripartite do poder, mas, como dizem alguns filósofos e teóricos, o poder não pode ser dividido e nem repartido. Poder é poder, então seriam funções. Todos têm que trabalhar em harmonia, ninguém está subordinado a ninguém. Agora, quando nós estamos tratando de situações com consequências jurídicas, a palavra final é do Poder Judiciário. E você acha que o judiciário tem pendido para algum lado ou não? Você acha que o judiciário tem sido imparcial nesse momento? Eu tenho sentido que o judiciário ele está tentando ao máximo segurar as pontas para se evitar um caos social. Isso eu acredito. Agora, se o próprio judiciário cometer falhas muito grosseiras, temos os tribunais internacionais, inclusive de direitos humanos, que segue a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, e o Estado, a nação, pode ser responsabilizada internacionalmente. E é engraçado isso, quando a gente fala de responsabilização internacional, eu fico triste, porque a gente vê agora o caso do Rio de Janeiro, por exemplo. Sim. Aparelhos que deveriam ser usados como respirador, está usando como motivo de corrupção. Né? Exatamente. E quando o pessoal fala, advogado é desonesto, a gente é procurado quando já está com o problema sem solução. Exato. Hoje eu até vi uma imagem que quem tiver a curiosidade, o herói Atlas, né, aquela figura da mitologia grega, onde ele foi condenado a segurar o mundo nas costas. E às vezes é isso que o advogado faz. Nós não temos uma cultura preventiva de se ir ao advogado para evitar uma situação ou o desdobramento conflituoso de uma situação. A pessoa só vai quando o problema já está instaurado. Então, é interessante motivar as pessoas, igual no médico. Você vai no médico para fazer os exames preventivos. Se você tem uma dúvida, vá a um advogado da sua confiança e faça uma consulta preventiva antes de entabular um determinado negócio jurídico, para que você tenha um norte do que fazer e como fazer, para não dar problema lá na frente. Exato. E assim, juro que é para encerrar agora, porque a gente não pode perder tempo. Como eu comecei na live, o tempo é o nosso bem mais precioso. Você tem filha, tem esposa, né? E eu juro que eu vou ser breve. Não, fica tranquilo. O papo está muito bom, você tem muito conhecimento para passar. Tem livro para divulgar, né? Como que é o nome dele? Tenho sim. Esse ano a gente lançou a reforma da Previdência, né, a nova reforma implementada o ano passado. Fizemos comentários às partes mais relevantes. Não foi possível esgotar o assunto, uma vez que ele é muito amplo e a gente precisa também de que os tribunais se manifestem das alterações que foram constitucionais e das que não foram. E a minha esposa também, ela atua no ramo do desenvolvimento humano e ela lançou essa obra aqui, Coaching Jurídico, que é justamente para ajudar os profissionais do direito a encontrarem o seu nicho no mercado de trabalho, principalmente diante dessas novas mudanças, dessas novas alterações. A pessoa vai encontrar aqui várias dicas e vários caminhos para se reinventar, e também para o operador do direito que está entrando agora no mercado de trabalho, para que ele se firme numa especialidade que traga a ele satisfação não só financeira, mas principalmente profissional, porque reza o ditado que quando você ama o que faz, você não vai precisar trabalhar nunca na sua vida, porque você faz por prazer. Nem tudo se pode comprar, mas o amor, quando é verdadeiro, é de graça para quem sabe dar, não é verdade? Com certeza. Ô, Rodrigo, posso fazer um convite para você? Claro. Vamos sortear esse livro aqui na live? Vamos sortear. Só que eu mando para você e você encaminha. Quem colocar aqui eu quero nos comentários do meu Face
Quem colocar primeiro eu quero e for advogado e comprovar, ganha o coaching jurídico, pode ser? Aí tem que comprovar com a carteirinha da OAB. Carteirinha da OAB. Carteirinha da OAB. Então, ó, vamos lá, Quem colocar aqui na live eu quero e for advogado, com comprovação por foto para mim, para o Guilherme Pitarello, vai ganhar o livro Coaching Jurídico da Heloísa, é isso? Da Heloísa Delgado. Gente boa ela, né? Vixe! Brava, não? Ou se é. Toda baixinha é brava, mas foi o diferencial na minha vida entre continuar e desistir. Então vou mudar a pergunta. Quem manda mais? Governo federal, estadual, municipal, judiciário ou a esposa? Então, lá em casa é a esposa, isso não tenha dúvida. Meu amigo. Meu amigo. Rapaz, já diria o ditado: quem casa morre, ou não? Não, de maneira nenhuma. Eu casei e vivi mais. Olha só que lindo. Porque existe um ditado que diz o seguinte, que a vida de solteiro, ela é mais livre, mas a de casado é mais segura. Então é muito bom ter alguém para quem voltar e, fundamentalmente, ter alguém para você dividir os seus momentos de conquista. Porque chegar no primeiro lugar é muito bom, mas chegar sozinho é uma tristeza muito grande. Por isso que é sempre bom a gente dar as mãos para as pessoas e chegar junto, porque a satisfação de dividir um momento de conquista é impagável. Eu estou vendo aqui do Manuel Ferreira, vou ver aqui, posso responder? Vamos ler ela? Vamos ler? Vamos lá, você lê aí ou eu leio aqui? Eu vou ler aqui. Manuel Ferreira. Doutores, algumas decisões que recentemente foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, questões de Congresso e do Senado, não são interferências de poder? Manuel, eu acredito que sim. Nós temos hoje uma característica, principalmente dos tribunais superiores, chamada de ativismo jurídico. O que é isso? Às vezes a decisão não está completamente embasada na lei, mas os nossos ministros que estão lá nos representando, que estão representando a nação brasileira, decidem da maneira como eles interpretam. Eu acredito que possa haver, sim, eu tenho que analisar o caso específico, que se você quiser mandar depois pelo Facebook, eu pesquiso e eu e o Guilherme te respondemos, tem que ver especificamente que caso que é, mas pode sim configurar uma ingerência de poder, aquilo que eu disse, que nós estamos tratando aqui. Poder legislativo, executivo e judiciário, eles funcionam de maneira harmônica e equitativa. Um não pode se intrometer na esfera do outro. Nós não podemos admitir que o presidente da República julgue um habeas corpus, assim como nós não podemos admitir que um ministro do Supremo Tribunal Federal emita um decreto regulamentando uma determinada lei. Então, é preciso que se tenha muito claro o script da Constituição, determinando a função de cada um dos nossos servidores públicos e dos nossos agentes políticos. Obrigado, Manuel. E eu só vou fazer um complemento aqui. Lembrar que na faculdade, no nosso segundo ano com a professora Fernanda, você teve aula com ela ou não? Fernanda Pitarello? Fernanda Butarello. A Fernanda, eu não tive o prazer de ter aula com ela, mas ela é uma lenda na FAI, né? Uma gigante do direito administrativo. A gente sempre ouvia falar muito bem dela, mas eu não tive essa honra. Ela dizia no começo, Rodrigo, que a Constituição é analítica, ou seja, trata de vários assuntos no mesmo texto. Você acha que se ela fosse menor, né, se ela fosse sintética, se ela tratasse de menos assuntos em um texto só, talvez a gente não teria tanto conflito assim?
Isso é difícil da gente responder, né, Guilherme? Por quê? A Constituição norte-americana tem poucos artigos e resolve muitos problemas, mas a questão é que lá eles adotaram o sistema da common law. O que que significa isso? O que vale são os precedentes judiciais. Então, lá os tribunais, eles têm uma liberdade interpretativa maior. No nosso caso, nós adotamos o sistema codificado, o sistema romano, ou o sistema continental. Então, como nós dependemos muito do que está na lei, quanto mais ela for clara e quanto mais ela for específica, menos margem para erro nós temos. E nós já temos muita margem de erro. Muita margem de erro, muita. É uma pena, né, que isso aconteça. Mas eu acredito que, pelo menos essa é a minha esperança, que as futuras gerações tornem o mundo mais simples, menos complexo e com bem menos problemas. Essa, pelo menos, é a esperança. Eu acredito que nós tenhamos que simplificar a nossa vida, porque a partir do momento em que nós simplificarmos a nossa vida, nós simplificamos a nossa sociedade, nós simplificamos a nossa cidade, o nosso estado, e, por consequência, nós simplificamos o modo de vida da nossa nação. E por fim, última pergunta, eu prometo. Se você fosse comerciante, você abriria ou fecharia o comércio? Eu iria primeiro às portas do Poder Judiciário, porque muitos comerciantes eles estão fadados a sofrerem penalidades, e quando eu falo isso, eu falo de multas, multas essas que estão sendo pesadas na casa de mais de R$ 5.000 e que sacrificam, que aniquilam instantaneamente o pequeno empresário, o que é uma pena, me dói muito. Eu tenho vários amigos que são microempreendedores e que estão em casa com o seu CNPJ parado ou cancelado. Eles que sustentam o nosso país praticamente. Sem sombra de dúvida, assim como o grande povo nordestino construiu Brasília, e Brasília é o que é, porque eles estiveram lá, é o microempresário quem mantém toda a estrutura econômico-financeira do nosso país. Nós deveríamos, nós como nação, e o Estado deveria valorizar muito mais o microempresário, o microempreendedor, do que vem fazendo atualmente. Rodrigo, uma honra, satisfação. Toda minha. Já dizia minha mãe, quando era pequeno, quem não tem gratidão não tem caráter. Então eu sou grato a você por ter dado o seu tempo para mim. Que isso. Na verdade, eu agradeço isso que a gente está fazendo, que você está fazendo com o seu projeto, Direito é Fácil e Eu Vou Provar, é uma maneira de nós mantermos a esperança das pessoas e, acima de tudo, esclarecermos quem quer ser esclarecido, no sentido de mostrar que existem sim soluções, elas não são impossíveis e não são caras de serem implementadas. O que falta é aquilo que vem faltando no Brasil desde que ele foi descoberto: vontade política. Porque, na verdade, uma coisa que não se compra, ou não deveria se comprar, é honestidade, né? E aí... Isso deveria vir de berço, sem sombra de dúvida. Rodrigo, tem as suas considerações finais para fazer? Claro. Eu gostaria aqui de agradecer a todos os internautas que tiraram essa fatia do seu precioso tempo para nos acompanhar, dizer que foi um prazer imenso participar desse projeto do meu amigo, Dr. Guilherme Pitarelli, o famoso Dr. Gui, aí de Lucélia, e espero que mais pessoas como ele, jovens, iniciantes do direito, mas com um potencial tão monstruoso e gigantesco, continuem acreditando que o país ele tem jeito
e que continuem acreditando que a sociedade pode sim mudar, desde que queira. E esse ano de 2020 é um ano de eleições. Então faça uma análise de como os políticos da sua cidade, do seu estado, do nosso país agiram para que nas próximas eleições nós, não digo colocar os mais perfeitos, porque nós nem sabemos se essas pessoas existem, com certeza não existem, mas não dá mais a oportunidade para aqueles que estão enterrando a nossa nação dia a dia. O voto é muito valioso, né? O voto é valioso, não venda. Não venda, pelo amor de Deus, o voto é um ouro, né? Então, mais uma vez, e por último, senão eu fico aqui umas 3 horas e meia conversando com você. Oh, vamos até meia-noite. Se tivesse um bolo e um café, eu ia embora. Rapaz, ó, eu prometo que quando você quiser e quando essa pandemia passar, será meu convidado com muito prazer. Ah, mas com certeza, eu já vou para Damantina e visito todo mundo aí de Lucélia. Muito obrigado, fique com Deus e que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso, ensinando as pessoas sobre direito, que é uma ciência tão bonita. Agradeço. Obrigado, meu querido. Até Obrigado mais. a você pelo carinho. Até Obrigado, mais. gente. Obrigado, gente, que assistiu até agora. Obrigado a todo mundo. Acesse o meu Facebook toda quarta-feira, às 7h30, vai ter convidado diferente, hein? Não percam não, hein? Um abraço. Tchau. Outro maior. Tchau, tchau a todos.